Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo sem a gente entender. E a cada dia nós depositamos confiança em Ti, mesmo sem entender. Nós estamos respirando. Inale e exale e diga: Pai, obrigado por mais um dia de vida. Tudo é incrível. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes, chego até a dizer: por que é tão difícil para mim? Parece que é difícil para mim, mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor. Nós sabemos que os pensamentos são mais altos do que os nossos. Seu caminho é melhor do que o seu caminho é melhor do que o caminho de cada um de nós. Sua visão vai além do que nós vemos. O Senhor sabe exatamente o que é o melhor para os seus. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Diga aí. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio, Pai. A palavra de Deus surgindo efeito em nossas vidas. Esse louvor, mesmo sem entender, foi o que eu acabei de recitar. E a gente, quando está cantando, está louvando, a gente tem que entender o que nós estamos louvando. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. E por que você confia? Porque a fé, o mover do Espírito, está transbordando na sua vida. E o mundo diz, sempre fala isso aqui, Rapaz, você é guerreira, você é guerreiro, mesmo sem entender. Eu confio em Ti porque a palavra está fazendo efeito na minha vida. Diga aí, Pai. Louvor seja dado ao nosso Pai. Abba Pai, Paizinho, Pai amado, nós te agradecemos por deitar e levantar. Agradecemos pelo alimento que o Senhor tem nos dado todos os dias mediante os nossos esforços. Sabemos viver em abundância como também passar necessidade. O tempo da bonança, quando chega, nós não esquecemos do Senhor. Nas dificuldades também não murmuramos, apenas agradecemos. Nós louvamos a Ti, Pai, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Confiamos no Senhor constantemente. Louvamos por cada minuto, cada dia vivido. Hoje, o efeito da palavra na minha vida, nas nossas vidas, quando nós abrimos os olhos, nós dizemos: o milagre se manifesta em cada um de nós. O milagre de Deus é você. E você se move diante desse milagre, falando a palavra, vivendo e confiando, mesmo sem entender. É cada dia assim, meu irmão. Firme e forte, tudo incrível, foi difícil, resolveu, foi tudo incrível. O degrau subiu, a maturidade está sendo exercitada, evoluída, e o transformador, que é a palavra, está dizendo: você combateu o combate existencial na sua vida. Não pare. Não deixe
que a sua fé venha a naufragar. Foi assim que ele disse, Paulo, na carta a Timóteo, ao jovem Timóteo, muito novo, andando com Paulo, conhecendo a graça de Deus. E Paulo deu um conselho a ele que transcende para nós. O bom combate. O que é o bom combate? É todo o desafio diário que a gente está vivendo e a gente não deposita confiança na carne, a gente exercita o espírito para vencer esses combates. E os combates são diários. Muitas pessoas ouvem a reflexão e cada qual passa pelo seu combate. E esse combate ele não vai deixar de existir até os últimos dias de nossas vidas. Eu tenho um combate diário, tenho uma luta diária. E exercitando a palavra, o efeito dela surge na minha vida. E assim eu sei que está surgindo na vida de vocês. 1 Timóteo capítulo 1, o verso é o 18 e o 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. E aí vem um desafio, mas tem muitos anos, combate, firmado nela, na palavra, o bom combate. Ele vai dizer, mantendo a fé e a boa consciência. Manter a fé e a boa consciência. Às vezes o combate ele não é externo, o combate é interno. O combate é lá do seu passado e você atualizou para o seu presente. E a boa consciência nos diz, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo, toda a sua caminhada será trevas. Todas as coisas são puras para os puros e nada é puro para os contaminados. Se eu já acordo de manhã na ambiência de contaminação mental, o que vai acontecer é que os combates virão e eu não vou deixar que o efeito da palavra se manifeste na minha vida. E manter a fé e a boa consciência é importante para o combate que cada um de nós vivenciamos todos os dias, qualquer ele que seja. Mantendo a fé e a boa consciência, por quê? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, isso acontece. Porque não vê resultado, porque tem anos tentando. E, como eu disse ontem, né? A transformação no efeito da palavra, daqui a pouco diz que Deus não existe. Se envolvem em situações que as pessoas desafiam você dizendo, cadê seu Deus? Você fala tanto de Deus, eu não vejo Deus na sua vida. Como é que você não vê Deus na minha vida? Meus olhos estão abertos, meu amado. As bênçãos espirituais estão em nossas vidas. Você quer mais o quê? Lutas. Por fora, temores. Por dentro. Eu não posso naufragar minha fé porque eu não consegui aquilo que eu queria. Eu mantenho uma constância porque, na maioria das vezes, Deus não vai dar tudo o que eu quero. Deus dá tudo o que você precisa. E às vezes você olha para a grama do vizinho e quer viver o que o vizinho vive, não acompanhou a história dele, não tem como, né? Porque cada qual tem a sua história. Você vê que ele dá um conselho aqui a Timóteo, ele diz, este é o dever de
de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias. Havia uma profecia, um chamado para Timóteo. Há um chamado na minha vida. E esse chamado, eu estou aqui. Eu falo de mim há 6 anos atrás, 7 anos atrás já, 2025 eu comecei a buscar conhecimento da palavra de Deus, e a quem me conhece, assim, diante de um testemunho vivo, um sacrifício vivo, eu não sabia. Eu não desenvolvi isso aqui. Eu li a Bíblia de forma que eu não entendia, só que eu tinha muitas dúvidas e respeito. Eu queria entender por que tanta dificuldade para ter acesso ao Pai, se Ele foi na cruz, e eu falava sem base, né, legalmente, se Ele foi na cruz, Ele disse que me ama. Ele me ama incondicionalmente. Eu falei, Pai, ensina-me, dai-me sabedoria e entendimento. Eu comecei a me envolver no Evangelho, comecei a estudar a Bíblia e comecei a me envolver com pessoas que tinham estes pensamentos e não me dizendo da forma que eu teria que fazer, mas no caminho que o entendimento, o Espírito vai nos guiando. E hoje eu, para a honra e glória de Deus, ligo esta câmera, desenvolvo esta reflexão. Na maioria das vezes eu assisto todas e a cada reflexão eu digo louvado seja Deus, porque eu estou falando de mim, quem eu era. Então você tem que entender que Deus está cuidando de você. A riqueza espiritual está sobre a sua vida. E a riqueza, ela enriquece e não acrescenta dores. E as dores, na maioria das vezes, são os combates que a gente está vivendo, está passando, e o efeito da palavra não está sendo exercido na sua vida, porque são palavras ao vento. Você fala, mas você não vive. Você prega, mas você não pratica. Então você precisa praticar. E na hora vai vir um combate do perdão. O combate daquilo que está difícil, mas você diz, todas as coisas contribuem para o bem, porque Deus me ama. Como assim, rapaz? Não tem nada, não tem nada. Ele me ama. Isso é não naufragar na fé. E ter uma boa consciência. Busque ter uma boa consciência. Você está no seu ambiente de trabalho. E tem um invejoso. Tem aquele que gosta de você. Dentro daquilo ali. Tem aquele que não vai gostar mesmo, é invejoso, e o outro não vai gostar e tal. Você desenvolve. Mantendo a sua boa consciência, porque o problema não está em você. Está nele, está nela. Quando você entende isso, tudo fica fácil. Eu tenho um trabalho como autônomo e estou muito no trânsito, e às vezes as pessoas, elas não dão a passagem, mas ela quer, isso já aconteceu com vocês, né? Você coloca para a esquerda ou para a direita, quem está atrás acelera mais ainda para que você não passe. Você dá o lado direito, vai com Deus, e fica pareando do seu lado. Você freia. Vai lá, mano. Eu sempre trato de uma maneira lúdica, vai lá, campeão. Vai ser campeão aí, viu? Dentro de mim. Vai lá. Pra quê? Porque outrora já perdi o controle. Não de discutir, que essa não é o meu perfil, mas de se irritar com certas situações. Que o problema não está em mim, está nele. Esse é o combate diário, entre outros combates. Lidar com o ser humano é difícil, mas você tem que lidar. Sendo prudente, não deixando a emoção tomar conta da razão. Sabe? A prudência eu não posso tratar um funcionário, né, se caso você é dono, ou um colega de trabalho, como uma pessoa íntima da minha vida. E as pessoas estão assim hoje, carentes, né, de amizade, de palavras, palavras amigas, e aí se debruça, se decepciona e se decepciona de novo e não aprende. É um combate, mas esse não é externo, esse é interno. Porque é você que está se enganando, não é ele, não é ela. Os sinais estão ali. Não se debruce, não se doe demais
já que você vive esse combate. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas eu estou falando com aqueles que, mesmo sem entender, não estão naufragando na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Até amanhã. Olha para ele aí. E o efeito da palavra está sendo manifestado em nossas vidas. Tudo incrível. Graça e paz.